Então, né? Ontem o Senhor, ele falou conosco sobre cativeiros, né? Como é difícil você estar no cativeiro, mas Deus também ressaltou a importância dos cativeiros na nossa vida, né? A importância, o porquê que Ele permite situações de cativeiro na nossa vida. Geralmente o cativeiro ele vem para nos ensinar e ele vem como vontade permissiva do Senhor. O cativeiro ele não vem como vontade soberana, não. Não é Deus não tem prazer em punir você. Deus não tem prazer em levar você para uma situação difícil, para uma situação dolorosa, para uma situação de sofrimento. Deus não tem prazer. Mas Deus tem prazer sim. Deus tem prazer sim em colocar você de volta no caminho que Ele desenhou para você. Deus tem prazer sim em colocar você no prumo, em deixar você, sabe, na rota correta. Então Deus não perde você. Ontem nós falamos que Deus jamais iria permitir que Israel se perdesse por conta da idolatria, né? Deus a todo tempo cuidou de Israel, a todo tempo Deus estava ali enviando profetas, enviando mensagens, exortando Israel, sacudindo Israel, permitindo situações até difíceis, complicadas para Israel, mas Deus estava sempre de olho em Israel. A mesma coisa conosco. Nós somos Israel de Deus. Então Deus ele não permite, quando ele vê que a gente está indo por um caminho totalmente contrário àquilo que ele projetou para nós, pior, que nós estamos indo por um caminho que não condiz com a palavra dele, que não condiz com o nosso posicionamento, com a nossa posição de filho, de servo, de discípulo do Senhor, Deus então ele entra com a atitude dele, né? Ele entra com a disciplina, ele entra com o juízo, ele entra com a correção, mas não antes de nos sinalizar, né, de nos chamar a atenção o máximo que ele puder, porque ele não tem prazer em exercer juízo. Ele sabe que o juízo dele é pesado, né? O juízo de Deus, ele vai vir em forma de dor, né? Geralmente o juízo de Deus, ele vem em forma de dor, né? Ele vem em forma de sofrimento, né? A cura, ela traz sofrimento. A cura, ela traz sofrimento, né? O juízo, ele é remediador, né? Ele é aquele paliativo. Mas quando chega o momento da cura, o momento que Deus precisa realmente dar um basta na situação, ela chega como dor, né? Porque sofrimento, ele vai trazer a cura. Ele vai trazer a cura pra gente, né? Tem que trazer. De um jeito ou de outro tem que trazer. E hoje, Deus, ele vai continuar falando. Só que ele agora, ele trouxe para nós uma palavra de ânimo, né? Uma palavra sobre a maneira como nós voltamos do cativeiro. Qual é a maneira correta que nós devemos voltar do cativeiro? Como foi que Israel voltou daquele cativeiro, né? O que foi que Deus projetou para a volta do povo dele? Né? É isso que Deus, porque o cativeiro, logo após o cativeiro, geralmente você vai colher, né? Colher o que você aprendeu no cativeiro, colher a sua melhora, colher o seu crescimento do cativeiro, colher o resultado do cativeiro. E Israel, ele colheu, né? E nós também. Nós colhemos, né? Quando nós saímos de um deserto, de uma tempestade, de uma situação de adversidade, Deus vai ver o resultado, né? Porque é um teste, é uma provação que a gente está passando. Então Deus vai ver se funcionou, se aquele negócio ali chegou aonde Ele queria, se o propósito dele conosco naquele lugar, se ele foi alcançado. Então eu queria que você abrisse, eu coloquei a chamada lá, é tempo de colheita. Quem viu lá na rede social, no Facebook, no Instagram do Caminhando de Sabedoria, quem viu no WhatsApp do programa, tá lá a chamada, o folder, né? É tempo de colheita, né? Então vamos lá, abre aí nesse salmo maravilhoso que todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo tem prazer em proclamar, tem prazer em entoar esse salmo, Salmo 126. Abre a tua Bíblia no Salmo 126. Então, gente, vamos lá, né? Salmo 126, são 6 versículos, eu vou ler aqui rapidinho. E a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos:
O Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul ou os córregos do Negueb. Eu não sei como é que está a sua Bíblia, né? A minha tem os córregos do sul. A maioria é os córregos do Negueb. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará, sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Eu queria repetir o versículo 4, quando o salmista faz uma súplica a Deus. Ele diz: traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do Negueb. Amém? Então, gente, vamos entender isso aqui, né? Porque esse salmo aí é um salmo muito emotivo, né? É um salmo que emociona a gente, né? Que é um salmo que mostra que tudo vai acabar bem. Esse salmo traz esperança para o nosso coração, Salmo 126. E esse Salmo 126, ele faz parte dos cânticos, dos degraus. Eu não sei se no enunciado do Salmo tem aí na sua Bíblia, cântico dos degraus. Ou cântico de romaria, né? Cântico de romeiros, cântico de romaria. Por que cântico dos degraus? Por que cântico de romarias? Porque esses salmos, eles eram entoados, eles eram salmos cantados, né? E que deveriam ser entoados pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, o povo tinha que entoar esses salmos nas festividades do templo do Senhor, né? Do templo sagrado. E cada um desses salmos aí, ele trazia a lembrança do povo. O propósito desses salmos era esse, viu, gente? São 30 e poucos salmos. Eu não sei o número correto, não sei se é 35, 34. Eu sei que cada salmo desses aí, ele trazia ao povo, ele tinha a finalidade de trazer ao povo uma lembrança de algo grande que Deus havia feito. De algum acontecimento, irmão Denivaldo, grande da parte de Deus, né? Ele trazia a memória do povo, acontecimentos que não poderiam ser esquecidos jamais pelo povo. Essa era a finalidade dos salmos, dos cânticos, dos degraus, que eram canções em forma de salmos, entoadas nas festividades do templo sagrado. E o Salmo 126, ele era um cântico espiritual. Ele era um cântico muito espiritual. Por quê? Porque ele trazia à memória do povo o poder que Deus tinha de reverter situações humanamente impossíveis. Situações que para o homem não tinha mais jeito. Situações que para o homem não era melhor esquecer. Era uma coisa que ninguém poderia resolver, né? A não ser o nosso Deus, né? Que é o Deus do impossível. E esse salmo aí, para muita gente, ele é visto, eu vejo esse salmo aqui, eu pessoalmente, eu vejo esse salmo aqui como uma oração. Então, para muita gente, esse Salmo 126, ele é visto como oração. Só que, no caso aqui, teologicamente falando, essa oração não é uma oração pessoal. Essa oração é uma oração coletiva. Uma oração coletiva de um povo que havia passado por um cativeiro terrível. Que apesar de não ter sido o cativeiro mais longo que Israel passou, porque eu não sei se você sabe, o povo de Deus, o povo da antiguidade, o povo de Israel, eles passaram por três cativeiros, né? Só que esse cativeiro aqui não foi o mais longo a gente sabe que foi o cativeiro egípcio, né? Que foi 400 anos. Alguns falam 430, existe um estudo sobre isso aí, eu já até falei sobre isso aqui. Isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que esse cativeiro, apesar dele não ter sido o mais longo, ele foi com certeza, você pode ter certeza disso, com certeza, o cativeiro mais humilhante da história de Israel.
Foi o cativeiro que Israel mais sofreu, sabe? Foi um cativeiro em que as esperanças do povo, elas, em 70 anos, elas foram soterradas, sabe? Em 70 anos o povo foi tomado pelo desânimo. Em 70 anos o povo foi tomado pela dor, mesmo com todo o cuidado de Deus, mesmo com todas as instruções da parte de Deus, mesmo com todas as orientações de Deus para o povo. Nós vimos ontem aqui sobre a carta que Jeremias enviou para o povo, sob a ordenança de Deus. Aquela carta ali era para cuidar, né? Para cuidar psicologicamente do povo, para que o povo não ficasse o tempo inteiro só pensando na volta, ou o tempo inteiro reclamando, lamentando, chorando por algo que era um decreto de Deus, que Deus não iria mudar. Porque o nosso Deus, deixa eu dizer aqui, ele não é movido por emoção, viu, gente? Não queira fazer chantagem emocional com Deus. Eu sei que chantagem emocional é coisa de filho, né? Chantagem emocional é uma coisa que a gente faz. Às vezes, irmão Denivaldo, a gente nem se toca. Porque a gente já é tão... O relacionamento de filho e pai, ele já é uma coisa tão pra nós, né? Que já temos esse relacionamento com Deus, já é uma coisa normal. Nós já vemos o nosso Deus como pai. Então, é normal, é normal que nós nos comportemos como filhos, né? E o filho, ele faz chantagem. Ele faz chantagem emocional. Mas aquilo não ia mudar. Os 70 anos que Deus havia decretado não iria mudar. Deus havia decretado 70 anos e acabou. Mas Deus não deixou de cuidar do povo. Mas mesmo assim, esse cativeiro foi um cativeiro muito difícil, né? Muito difícil. Pra gente, o Salmo, eu já falei aqui, vou repetir novamente. O Salmo 126, ele chega como encorajamento, né? Encorajamento para quê, missionária? Para nós crermos que existem finais felizes, né? E para nós crermos que a fidelidade de Deus sobre a sua palavra, ela acontece. Ela tem que acontecer, sabe? Porque eu quero já desfazer algo aqui. Já vou desfazer algo aqui. Quando se fala em que Deus é fiel, ele é fiel sobre a palavra dele. Ele é fiel sobre o que está aqui, ó, nas escrituras, viu? Ele diz lá no capítulo 1 de Jeremias ao profeta, ele diz, ó Jeremias, tá vendo a vala de amendoeira? Então a gente conhece essa passagem. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Né? Então, a fidelidade de Deus é sobre a palavra dele. Então, se Deus fala, se Deus colocou aqui, se está escrito nas escrituras, se Deus falou com você, você pode ter certeza de que o que Deus falou, a palavra dele, vai se cumprir, viu? Vai se cumprir. Então, para nós, o Salmo 126, ele chega como encorajamento, né? Ele chega como um sinal de que tudo vai acabar bem, de que tudo vai dar certo, né? Que a gente fique tranquilo, né? Que Deus fala e vai cumprir. E esse Salmo 126, o Salmo 126, ele é dividido em 3 tempos. São 3 tempos do Salmo 126. Ele fala sobre o passado, né, do povo, fala sobre o presente, o momento atual, e fala sobre o futuro, né? São 3 tempos. E o salmista, ele começa, depois você vai ler em casa, depois que você ouvir essa ministração, quero falar pra você aí, Cidade FM, você aí, Geni, Ana, Neuraci, Cris, Eliette, todo mundo tá aí, a Bispa, vocês que estão aí do outro lado, pessoal da Cidade FM, eu aconselho você, depois que você escutar isso que Deus vai falar hoje, que você leia novamente o Salmo 126, porque você vai ter uma outra visão do Salmo 126, você vai começar a olhar o Salmo 26 com seus olhos espirituais, você vai deixar o emocionalismo de lado e vai tirar do Salmo aquilo que Deus quer falar com você. Então, fica ligado no que Deus vai falar aqui, viu? O salmista, ele é um salmo desconhecido, viu, gente? A gente não sabe quem escreveu, a teologia não diz quem é o autor do Salmo 126. E esse salmista aí, ele começa o salmo fazendo uma retrospectiva do cativeiro, né? Lembrando do cativeiro, né? Ele fala sobre que o Senhor trouxe do cativeiro, né, os que voltaram a Sião. Ele
ali fala sobre o passado deles, sobre a libertação proveniente do poder e da misericórdia de Deus, né? E esse poder de Deus, essa libertação que Deus permitiu ao povo, ela tá relatada no versículo 3 do Salmo, né? Quando eles reconhecem o poder de Deus. Eles reconhecem os feitos de Deus. Eles reconhecem o que Deus havia feito por eles. E a partir do momento que eles reconhecem isso, o lamento, os gemidos, o choro, né? Toda aquela dor, toda aquela tristeza, tudo que eles passaram no cativeiro, começa a ser substituído. Substituído pelo riso, substituído pelos cânticos, né, de alegria, pelos júbilos de alegria, né? Nós sabemos, ontem nós falamos aqui, que o cativeiro, ele aconteceu como juízo de Deus sobre a apostasia, sobre o comportamento errado de Israel, né? O cativeiro babilônico, ele aconteceu por conta do mau comportamento do povo de Deus. E a volta do cativeiro, ela só ocorreu porque houve arrependimento, né? O povo se achegou a Deus lá no cativeiro. O povo se achegou e o tempo determinado, ele se cumpriu. O tempo de 70 anos, ele se cumpriu na vida do povo, né? E aí, se você ler, se você voltar um pouquinho, adiantar um pouquinho a sua Bíblia, tem um salmo, o Salmo 137. E você vai ver que no Salmo 137, o salmista, ele diz que enquanto o povo esteve cativo, para você ver como esse povo sofreu na Babilônia, como esse cativeiro foi um cativeiro de dor, como eles estavam tristes naquele lugar. O Salmo 137, ele descreve que enquanto o povo esteve cativo na Babilônia, Israel não conseguia, escuta, gente, Israel não conseguia entoar louvores a Deus. Israel não conseguia louvar no meio do cativeiro, irmão Danival. O Salmo 137 fala sobre isso. Diz que eles pegavam as harpas elas ficavam penduradas nos salgueiros. Olha que negócio. Ficavam penduradas nos salgueiros, né? Por que ele fala que ficavam penduradas nos salgueiros? É como se eles tivessem aposentado, né? Colocado a adoração, guardado a adoração. Eles não tinham forças para adorar, certo? Só que a situação mudou, né? Mas agora a situação, nesse momento aqui que nós lemos do Salmo 126, a situação era totalmente diferente. A situação era totalmente inversa, né? O coração do povo já estava transbordando de gratidão. O coração do povo estava transbordando de louvor, né? O coração do povo estava transbordando de alegria e de reconhecimento pela misericórdia que Deus havia concedido na vida deles, né? Impressionante isso, impressionante como a nossa visão muda quando tudo muda. A nossa visão, como o nosso coração muda diante da misericórdia de Deus, diante do mover de Deus, diante do agir de Deus, né? O que era impossível, o que antes era impossível, diante da misericórdia de Deus, se torna possível, né? O que era dor, diante da misericórdia de Deus, irmão Dorival, se transforma em cura, né? E aquilo que nós não entendíamos, aquilo que antes nós não entendíamos, passa a fazer sentido, né? Porque tem muita coisa que Deus faz hoje que a gente não entende, né? Tem coisa que Deus permite na nossa vida e que a gente não entende. A gente precisa passar por aquilo, precisa transitar por esse deserto, precisa transitar por esse cativeiro para lá na frente a gente entender. Então, quando a misericórdia de Deus ela chega, ela muda tudo. Ela transforma tudo. A palavra diz que o profeta Jeremias, ele diz lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? E quando ela chega, aí o reconhecimento
da nossa parte, aí a gente reconhece. A gente para de brigar com Deus, a gente para de chorar, a gente para de se lamentar, o coração para de ficar amargo, né? A amargura parece que vai embora de uma hora para outra. A tristeza bate em retirada, né? Nessa hora que Deus entende que chegou o momento da misericórdia, quando Deus entende que chegou o momento da redenção, o momento de abrir cadeados, de abrir cativeiros, aí nós conseguimos reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida, né? Porque no momento da dor, no momento da tempestade, fica bem difícil para nós, que somos... Não deveria, viu, gente? Não deveria. Não deveria ficar difícil, porque a palavra nos ensina que nós, como servos de Deus, nós vivemos ou deveríamos viver pela fé. E a fé é a firme certeza daquilo que você não está vendo, daquilo que você não está contemplando. Então, quando a gente está no meio do cativeiro, quando a gente está no meio da tribulação, nós deveríamos estar tranquilos, nós deveríamos estar serenos. Por quê? Porque nós temos que nos firmar nessa palavra. Nós temos que nos apegar à nossa fé, né? Temos que fazer com que a nossa fé, ela funcione nesse momento. Mas não acontece, é bem difícil, né? Aí, quando a misericórdia chega... Quando Deus resolve se mover a nosso favor, quando a mão de Deus começa a se mover aos nossos olhos, porque como a nossa fé naquele momento de tribulação ela tá rasa, a nossa visão espiritual ela tá rasa, né? Ela tá fraca, né? Eu preguei sobre isso no devocional do WhatsApp do Caminho de Sabedoria, né? Que o servo de Eliseu ele não conseguia contemplar, né? Eram dois homens totalmente diferentes espiritualmente. Um tinha uma espiritualidade altíssima, o outro a espiritualidade era no chão, né? Então assim, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, ele mostra, né, o que ele está fazendo, né? Ele mostra o mover dele, né? Ele mostra o céu se movendo ao nosso favor, né? A gente começa a entender que tem coisas que na nossa vida que jamais poderiam acontecer se não fosse a mão de Deus, sabe? Tanto no momento em que ele permite o cativeiro, quanto no momento em que ele abre o cativeiro, em que ele nos liberta do cativeiro, né? E era isso que o salmista estava falando aqui, no versículo 3, né? No versículo 3, ele estava falando sobre isso. 126. No versículo 3, ele diz que Deus fez grandes coisas por eles, né? Era o reconhecimento e a gratidão do povo pelo que Deus havia feito, né? Esse Salmo 126, apesar dele ser um salmo emocionante, né? Um salmo comovente. Apesar disso, ele alimenta a nossa esperança, ele nos alimenta. E ele nos diz que tudo vai acabar bem. Apesar disso, não foi esse o propósito de Deus nessa tarde, viu? Deus não trouxe essa palavra aqui, esse Salmo 126, para nos emocionar. Não foi para nos emocionar. Deus trouxe esse Salmo 126 para testificar o que foi dito aqui ontem. Deus trouxe esse Salmo 126 hoje para confirmar, viu? O que ele nos fala lá em Jeremias 29. Aquele versículo famoso que todo mundo gosta, né? O versículo 11, né? Quando ele diz que os planos dele para nós são planos de paz e não planos de guerra, para nos dar, irmão Denivaldo, o fim que a gente espera, né? E o que Israel esperava, gente? O que Israel esperava depois de 70 anos de cativeiro? O que Israel ansiava depois de tanto sofrimento era voltar para casa. Era ver a promessa se cumprir. Era ver Deus abrir cadeados, quebrar cadeias, arrebentar correntes, quebrar algemas, grilhões, derrubar muralhas. O que Israel ansiava era isso, né? E aí, só que essa volta de Israel para casa, ela não poderia acontecer de qualquer jeito. Israel não podia voltar para casa de qualquer forma. Por quê? Porque Israel ele havia passado por muita coisa naquele lugar. Israel havia sido muito humilhado na Babilônia. Israel, a gente já disse aqui, é isso mesmo, bispa, salmo de gratidão. Israel nós já dizemos aqui que lá na Babilônia, Israel não conseguia nem adorar, né? Israel tinha sofrido muito. E a espiritualidade do povo,
A espiritualidade do povo, ela estava fragilizada. Ela estava fragilizada, né? Ela estava fragilizada. Então, o salmista, nessa oração, nesse salmo espiritual, nessa oração coletiva aqui, ele chega suplicando a Deus uma restauração. No versículo 4 ele fala, na minha Bíblia tem assim, traze-nos outra vez do nosso cativeiro. A King James, ela às vezes ela complica as coisas, sabe? Eu gosto dele, do King James, dessa versão aqui. Mas às vezes ela complica. A maioria das Bíblias já é bem mais clara, né? A maioria das Bíblias é assim, restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte. Restaura a nossa vida, como os córregos do Neguebe. Era uma súplica. O povo estava suplicando para uma restauração espiritual. O povo precisava ser restaurado espiritualmente para voltar para a Terra Santa. Era necessária essa restauração. Espiritualmente eles estavam fracos. Espiritualmente eles estavam, sabe, fragilizados. Eles precisavam. O salmista lança isso aqui, essa súplica, né? E quando se fala sobre córregos do Neguebe, e aí eu vou explicar isso para você. O que é o Neguebe? O Neguebe, ele era um deserto. Era o maior deserto do sul de Israel. O maior deserto do sul de Israel. Esse deserto, ele era muito árido, sabe? Era um deserto extremamente seco. Extremamente seco. Ele era cercado do relevo. Ele era cercado de montanhas. Era cercado de vales. Era extremamente seco. Era sequidão. Ela reinava no Neguebe. Só que havia um fenômeno natural que acontecia algumas vezes, ou uma vez, a Bíblia não diz, onde eu estudei, né? Não fala. Acontecia um fenômeno natural em que os rios invernais, que vinham lá do norte, da parte norte de Israel, eles vinham e alagavam os vales. Esses rios invernais, eles eram provenientes das geleiras do norte de Israel, da neve, que ela derretia e ela vinha e inundava. Olha que negócio lindo. Ela inundava aqueles vales. Então tudo que estava morto voltava a ter vida. Tudo que estava seco começava a receber água. Tudo que estava seco começava a ser regado. Toda a vegetação morta, ela começava novamente a florescer. Por isso eles citam o Neguebe, por conta desse fenômeno aí. O salmista, ele usa o Neguebe por isso, por conta desse fenômeno natural, né? O Israel, o povo de Deus, ele estava necessitado dessa misericórdia aí, dessa misericórdia urgente, sabe? Dessa misericórdia necessária. O povo de Deus estava seco, o coração do povo de Deus estava seco. Eles precisavam ser inundados pelas águas, sabe? O povo de Deus precisava ganhar vida novamente. O povo de Deus precisava, né? Essa súplica aqui, essa súplica do salmista, essa oração de socorro do salmista, é por conta da sequidão da alma do povo, né? Da sequidão do coração do povo. Então ele começa a clamar para que Deus volte a inundar os corações dele. Para que os corações dele sejam inundados pelas águas abundantes. Eles precisavam disso, viu? Precisavam urgentemente disso. Só que tem uma coisa, né, que a gente tem que entender. Esse processo aí, esse processo de restauração espiritual, restauração financeira, restauração emocional. Existem determinadas restaurações que você acha até que cabe, qualquer pessoa pode ter. Eu quero dizer para você que não. Restauração, processo de restauração, ele é um processo exclusivo de Deus. É uma obra exclusiva de Deus, né? De Deus. E Deus chega com a restauração, né? Deus responde a essa oração. Deus responde às muitas orações, porque nós vimos aqui que esse Salmo 126, ele era visto como uma oração coletiva do povo, né? Ele era visto como uma oração que o povo estava fazendo, todo mundo estava clamando
por misericórdia. E Deus resolve atender esse clamor, né? É quando a gente chega nos versos 5 e 6 do Salmo 126, né? Que são os versos que a gente mais gosta de falar, né? A volta, quando a gente chega cheio de alegria, carregado, os feixes estão carregados, né? O autor, ele pega a agricultura para aplicar nesse salmo aqui. Ele usa o tempo da colheita, como simbologia da restauração futura que Israel teria. Como simbologia da restauração completa, porque eu disse ontem, eu vou repetir novamente. A restauração de Israel, ela não poderia ser uma restauração parcial. Israel, ele tinha que voltar para a Terra Santa com uma restauração completa. Ele tinha que ser totalmente restaurado. Ele tinha que ser restaurado em tudo, né? A sua espiritualidade, ela tinha que ser totalmente restaurada, né? E aí ele fala sobre as lágrimas, né? E essas lágrimas aqui, elas representam tudo que Judá sofreu. Tudo que Israel passou na Babilônia. Tudo que Israel foi humilhado, toda a humilhação, toda a dor, toda a tristeza de Israel no cativeiro, né? Só que as mesmas lágrimas de dor, as lágrimas que foram derramadas por Israel na Babilônia, foram as mesmas lágrimas que serviram para regar a preciosa semente, essa semente aqui, que o salmista fala, né? Que traria frutos de abundância para o povo. Então eu quero dizer para você, já vou abrir para você aqui. Eu quero dizer para você que as tuas lágrimas, elas não são perdidas. As tuas lágrimas, elas não são derramadas em vão. As tuas lágrimas não caem no chão, né? Deus nos diz na palavra dele que ele ampara as nossas lágrimas, né? Ele recolhe as nossas lágrimas. As nossas lágrimas, elas vão pro odre de Deus e elas vão servir para regar o propósito, né? Tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa, todas as nossas adversidades, todos os cativeiros, todas as dores, os conflitos, toda a dor do crescimento que a gente passa, é para regar o propósito. O propósito está sendo regado no meio da dor. O propósito, ele é regado no meio da aflição, gente. No meio da aflição, né? Essas lágrimas, essa dor toda aí, do povo de Deus, né? Ia resultar na reversão do cativeiro. Ia resultar o cativeiro, ele acabaria, ele seria revertido, né? A diáspora, o povo que estava espalhado, porque quando o povo foi para a Babilônia, né? Quando Deus permitiu o cativeiro, muito do povo de Deus se espalhou. O povo foi espalhado. Então, essas lágrimas ali iam trazer esse povo de volta, né? Os exilados, eles iam voltar para casa, né? Jerusalém, ela seria reconstruída. Jerusalém seria reconstruída. E Israel, ele ia nascer novamente. Israel, ele ia surgir novamente. Coisa linda isso, gente. Coisa linda, viu? O cativeiro, ele nunca é desproposital. Nunca que um cativeiro vai chegar na sua vida sem propósito de Deus. Jamais, gente. Jamais, viu? Nossas lágrimas, elas são combustíveis para o nosso retorno, viu? Lá no Salmo 137 que eu falei, se você abrir o Salmo 137, lá no versículo 1, tem uma hora que o salmista, ele diz assim, ele diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, sim, choramos quando nos lembramos de Sião. Toda a saudade que eles sentiam, irmão, toda a dor, toda a tristeza, tudo que eles passaram ali naquele lugar, todas as lágrimas que foram derramadas por Israel na Babilônia, era combustível, né? Para levar eles de volta, para eles recomeçarem. Né? Deus, ele vai permitir na nossa vida, né? Eu não posso chegar aqui, eu não vou fazer isso, né? Você já sabe que eu não vou fazer, e Deus não está aqui para lhe enganar, ele nunca lhe enganou, né? Deus vai permitir, sim, tempestades na sua vida, Deus vai permitir vendavais na sua vida, Deus vai permitir exílios na sua vida, Deus vai permitir cativeiros na sua vida, ele vai permitir, né? Sempre que for necessário, ele vai permitir, sempre que ele procurar você, sempre que o olhar dele, buscar o seu olhar, e ele não achar,
Sempre que que nós estivermos distantes de Deus, sempre que Deus vê que a gente está se afastando dele, Deus vai providenciar algo para nos trazer de volta. Nós falamos sobre isso. O cativeiro não é para lhe matar. O cativeiro é para trazer você de volta, viu? Tem um ditado popular aí que diz que nós só damos valor quando nós perdemos, né, irmão Denivaldo? E essa sabedoria, não é isso? Essa é sabedoria popular, né, gente? É por isso que o rei Salomão, ele fala que nós temos que ouvir a sabedoria. Nós temos que dar ouvidos aos anciãos, aos velhos. Por quê? Por quê? Porque eles são sábios dentro do entendimento deles, né? Dentro da experiência de vida deles. Então eu cresci ouvindo isso. Eu cresci, lá atrás, minha avó já falava isso. Quer dizer, se ela falava, porque elas também já tinha crescido com isso, sabe? Isso é sabedoria popular, né? Então, vai ter momentos em que Deus vai permitir, sim. Vai ter momentos que Deus vai permitir que você perca. Vai ter momentos que Deus vai permitir que você fique desempregado. Vai ter momentos que Deus vai permitir que você entre numa enfermidade. Vai ter momentos que Deus vai permitir que você fique afastado de todo mundo, que fique isolado, fique excluído. Vai ter momentos que você vai se sentir a menor das criaturas. Vai ter momento que você vai estar sozinho, que você vai procurar alguém e não vai achar, sabe? Vai ter momento que Deus vai te levar cativo para uma terra inimiga, para uma terra estranha, sabe? Vai ter momentos que você vai ser humilhado, que você vai precisar ser humilhado, que você vai precisar ter sua liberdade cortada, sua liberdade limitada. Vai ter momentos, né? Pra quê? Pra você valorizar. Israel, ele teve que passar pelo esse cativeiro babilônico para valorizar o que ele tinha quando ele estava na terra dele. Para valorizar o Deus, para reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da vida dele e mais ninguém. Por quê? Porque Israel estava entremeado na idolatria. Israel estava contaminado pela idolatria. Israel precisou perder tudo. Israel precisou perder tudo para valorizar o que ele tinha e poder reconhecer a Deus, né? Tem momentos que Deus vai permitir isso na nossa vida. Eu falei ontem que Deus não fica de braço cruzado vendo você se perder. Deus não fica de braço cruzado, viu? Não fica, não. Aí Deus traz uma mensagem dessa aqui para nós. Deus nos traz uma mensagem dessa de ânimo, né? Uma mensagem dessa para nos dar uma sacudidazinha, mais uma vez, né? Mais uma vez. E eu quero dizer para você que nós agora estamos vivendo, eu falei ontem, eu vou repetir de novo. Estamos vivendo um cativeiro também. E eu queria que você abrisse o seu entendimento e abrisse o seu coração para aceitar a direção que Deus está te dando. Deus está dizendo que é para você não perder essa oportunidade, para você não perder a oportunidade de ser restaurado em meio a esse cativeiro, sabe? Em meio a essa dor que você tá, né? Em meio a essa situação difícil, né? Por quê? Porque se você permitir que a situação que nós estamos vivendo hoje mude o seu pensamento, mude o seu entendimento, mude a sua natureza, né? Mude os seus julgamentos, mude a sua rebeldia. Se você permitir que Deus transforme você dentro desse momento, se você permitir que seus olhos se olhem para aquilo que você um dia perdeu, se você permitir que os seus olhos se voltem para o que você tinha, que você não valorizava. Se você permitir, você vai retornar do cativeiro com júbilos de louvor. Você vai retornar do cativeiro com seus feixes cheios, sabe? Com seus feixes carregados, né? Com a sua colheita abundante. Só que para isso acontecer, nós temos que respeitar os processos, né? Nós temos que seguir as orientações de Deus, ele deu aqui ontem, ele continua falando hoje, as orientações de Deus em meio ao cativeiro, né? Nós temos que seguir, né? E aí tudo se cumpre, tudo acontece, né? Israel vai ser restaurado, o templo vai ser reconstruído, né? Aí, escuta isso aqui, gente, aí a gente vai poder abrir a boca e proclamar Ageu, né? A gente vai poder abrir a boca e proclamar aquele versículo famoso aí, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Vai ser maior sim, Ageu profetizou. Vai ser melhor a segunda casa. Sabe por quê? A segunda casa ela vai ser diferente. Talvez a segunda casa ela não tenha
não tenha cedros do Líbano, né? Ela não tenha sido construída com a melhor madeira. Talvez ela não seja tão luxuosa. Talvez essa segunda casa, irmão Danivaldo, não seja tão rica. Talvez o emprego que você vai conseguir agora no retorno do cativeiro não seja tão bom quanto o outro. Talvez nesse retorno aí do cativeiro, você não tenha uma estabilidade financeira como você tinha antes, né? Talvez. Mas pode ter certeza que a segunda casa, ela vai ser melhor. Sabe por quê? Porque o material... O material que essa segunda casa ele está sendo usado, esse material aí que você está usando, ele não foi trocado, ele não foi negociado, ele não foi comprado, você não mandou, o rei Salomão teve que mandar vir de fora, né, para construir o templo. Mas essa é a segunda casa, essa segunda casa aqui, gente, ela não vai precisar, você não vai precisar negociar a matéria-prima, porque você mesmo vai ter que buscar essa matéria-prima. Você mesmo vai ter que subir no monte para buscar essa matéria-prima. Você mesmo vai ter que suar, sabe? Pagar seu preço. Você mesmo vai ter que se esforçar. Você mesmo vai ter que chorar. As lágrimas vão ser grandes, né? O sofrimento vai ser grande. Vai ser grande, né? Tá sendo grande, tá sendo difícil. Mas você tem a oportunidade agora, né? De voltar ao primeiro amor. Você está tendo a oportunidade no meio desse cativeiro agora. Você, Cidade FM, 87.9. Você, Instagram, Caminhando Sabedoria. Você, Facebook, Ivana Lima. Denivaldo, eu. Quem estiver escutando agora, Deus está falando. Esse cativeiro não é para lhe matar, esse cativeiro é para restaurar você. Esse cativeiro é para te dar a oportunidade de voltar dele melhor. Esse cativeiro é para te dar a oportunidade de você reconstruir o templo de outra forma. O templo não vai ser mais aquele templo que tinha antes, né? Tão luxuoso, tão rico, né? Tão maravilhoso, tão esplendoroso, não. Vai ser um templo mais simples, né? Um templo mais humilde, mas vai ser um templo que vai ser construído debaixo do seu esforço, debaixo das suas lágrimas, debaixo da sua perseverança, debaixo da sua vontade de querer novamente se reconciliar com ele. Sabe? É isso que Deus está falando aqui. É isso que Deus está falando. O cativeiro ele não vem para nos matar, o cativeiro não vem para nos destruir. O cativeiro vem para nos ensinar. O cativeiro vem para nos trazer de volta. O cativeiro vem para nos restaurar espiritualmente. Vem para nos restaurar como pai, como mãe, como patrão, como amigo, como irmão, como esposa, como filho. O que está acontecendo no mundo é isso. Deus está dando oportunidade para que nós possamos valorizar o que nós tínhamos antes do cativeiro. Nós estávamos num lugar confortável, numa plataforma segura. Aí Deus lança você num lugar desconhecido, numa terra inimiga. E Deus está te dando a oportunidade de fazer tudo novo. Amém? Guarda essa palavra maravilhosa. Palavra de ânimo, palavra de incentivo, palavra de direção. Palavra Deus te dizendo, vai dar tudo certo. Vai acabar tudo bem. Agora o tempo do cativeiro. Só Deus sabe, viu, meu filho? Não confie em profeta, não confie em sábio, não confie em adivinho. Falso profeta, não confie. Confie em Deus. Se Deus disse que é 70 anos, são 70 anos. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência. 87.9. Alguém ligou aí, meu amigo? Anotou aí? 87.9. Deus abençoe você, ouvinte. Quem, Ivanilde? Não, Nildes do Liberdade. Nildes, Deus abençoe. Você que não conseguiu ligar, muito obrigada. Deus abençoe você. Tá vindo aí o programa da Grão de Mostarda. Deus abençoe vocês. Semana que vem, né? Quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta com o programa Caminhando Sabedoria. Um abraço. Deus abençoe.